Olá, eu me chamo Cláudio, eu moro em Tianguá, que fica no Ceará, mas não sou natural daqui, pois vim para cá há alguns anos atrás, por conta de um emprego melhor que consegui aqui, mas que antes eu exercia outra função em minha cidade natal, que era a de vigia de escola, onde eu trabalhava das 6 da noite até as 6 da manhã, e foram 7 longos anos nesse meu emprego, e só saí depois que consegui outro melhor. Pois bem, nesses 7 anos, vi muita coisa sinistra nesse colégio em que eu trabalhava. Vi portas se baterem, passos nos corredores, risos de pessoas, mas disso eu não tinha medo, pois para mim aquilo tudo era do além e não tinha como me fazer mal. Mas um dia apareceu uma criatura lá que até hoje me dá pesadelos. Tudo começou em 1998, ano em que comecei a substituir meu pai em seu trabalho, que era o de vigia de escola, e de início eu ficava das 6 da manhã até as 6 da noite. Era bem puxado, mas pagavam bem, e fiquei meses substituindo meu pai, até o diretor do colégio me ofereceu uma vaga para a noite, pois o antigo vigia tinha pedido as contas e estava precisando de alguém para ficar das 6 da noite até as 6 da manhã. Na hora eu aceitei, pois era carteira assinada, pagava bem e eu era jovem e ia ter o dinheiro todo para mim. Foi então que iniciei os trabalhos por lá, e estranhei um pouco no início, pois colégios são bonitos de dia e você anda por todos os lugares, mas à noite a história muda. É um silêncio total e a escuridão da noite faz esse lugar ficar mais sinistro. E essa escola em que eu trabalhava era bem grande, pois tinha ensino fundamental e médio, além de ter uma quadra também muito grande. E esse colégio ficava bem no início da minha antiga cidade, perto de um matagal, onde as primeiras casas ficavam um pouco longe. E apesar do meu trabalho ser puxado e muito assustador, todo final de mês estava lá meu salário, e era esse meu estímulo. Mas depois de 2 anos exercendo aquela função, eu quase desisti, por causa de uma coisa que parece ter saído do inferno. Era época de quaresma, e eu estava trabalhando normalmente, e nem imaginava que ia ver aquele ser. Mas quem viu primeiro aquele bicho não fui eu, foram alguns jovens que sempre vinham jogar bola na quadra da escola, e eles vinham às 8 e só iam embora às 11 da noite. E era costume sempre eles virem jogar bola, até que uma noite aquele bicho apareceu e tudo mudou. Era por volta das 10 horas da noite de um dia normal, quando os rapazes desesperados vinham correndo da quadra. Na hora em que vi aquilo, já me levantei e fiquei em alerta, pois achava que fosse briga. Foi quando um deles começou a falar: "Cláudio, tem um bicho lá atrás da quadra. Ele veio do mato, pulou o muro e estava em pé. Bora lá pra tu ver?" E todos eles diziam isso ao mesmo tempo. Alguns disseram que era um lobisomem, mas eu achava que era mentira, pois eles podiam estar querendo me deixar com medo. Foi então que fui com eles, onde o tal bicho tinha aparecido, mas não vi nada. Chequei os corredores e também algumas salas, mas nada daquele bicho. Mas os rapazes continuavam a falar que viram aquela coisa e que ele estava de pé e era todo peludo e muito feio. Uns juravam até pela própria morte que aquilo era verdade, mas eu ainda achava que era mentira. E eles nem jogaram mais aquela noite, foram todos para casa, e eu continuei lá na frente do colégio, fazendo vigília. E dias depois desse ocorrido, os rapazes não jogaram bola até tarde da noite, eles mudaram o horário. Agora eles iam das 6 até as 8 da noite. Estranhei muito tudo aquilo, mas ainda achava que fosse mentira. E como eu não tinha visto aquilo, continuei despreocupado e fazendo minha vigília normalmente. Mas em uma noite, eu quase me bati de frente com aquele bicho. E por Deus, ele não me viu. Era por volta das 12 horas da noite e eu estava em meu posto de trabalho, que era justamente o portão do colégio. E eu ficava sentado em uma cadeira na parte de dentro. E de vez em quando, eu fazia ronda pelos corredores. E eu já estava na minha 8ª ronda da noite, quando fui esse horário para ver se estava tudo tranquilo. E como eu disse, esse colégio era muito grande, tinha vários corredores. E primeiro eu ia na parte mais perto do portão, e depois eu ia até a parte distante, onde só tinham 7 salas de aula, e o muro onde os rapazes viram aquele bicho.
e depois desse muro era só mato. Eu estava me dirigindo para lá, quando ao longe eu vi uma coisa pular o muro e ir correndo para o outro lado, onde eu já tinha passado, e como estava escuro, eu achei que fosse um ladrão, e peguei meu cacetete e fiquei em alerta, mas aquilo não era um ladrão, e se não fosse a minha intuição, aquilo teria me matado. Foi então que comecei a andar pelo corredor, mas em determinado momento resolvi primeiro ver se aquele sujeito estava armado, pois até então eu achava que fosse um ladrão. Então resolvi entrar em uma sala e não tranquei a porta, pois assim que ele passasse, eu já o derrubaria com um golpe. E fiquei esperando ele passar pela sala. Foi quando comecei a escutar passos pesados e muito assustadores, e algo como um cansaço, só que alto e muito assustador. Na hora eu tranquei a porta e eu, achando aquilo muito estranho, resolvi olhar pelas entradas de ar da sala. Foi aí que vi uma coisa que até hoje me dá arrepios. Era um bicho que estava a uns 8 metros de distância de mim, e ele estava de 4 e parecia um cachorro, só que aquilo era bem maior que um, e o tempo todo ele cheirava o chão como se estivesse procurando algo, e o fungado que aquilo fazia também era muito assustador, e eu achava que aquilo era o mais estranho. Foi aí que aquela criatura ficou de pé sobre as 2 pernas de trás, e aquilo não era normal, pois suas pernas eram muito grandes e pareciam estar quebradas, e ele era bem maior que eu, devia ter mais de 2 metros de altura, e o tempo todo aquilo grunhia e cheirava o ar. Foi então que aquilo novamente ficou de 4 e foi até onde eu ficava sentado, vigiando. Depois passou por mim novamente e o tempo todo cheirava o ar. E ele, vendo que não tinha ninguém ali, novamente pulou o muro e foi embora. E eu rezei e agradeci a Deus por não ter me batido de frente com aquela coisa, pois eu estava somente com um cacetete, e aquela coisa estava à minha procura, já que ele foi diretamente onde eu ficava. E como não me achou naquele lugar, ele foi embora. E eu fiquei ali, pensando naquele estranho bicho, e com muito medo no que ia acontecer nos outros dias, pois era a noite que eu trabalhava, e era justamente essa hora que aquele bicho aparecia. E eu fiquei ali, acordado até de manhã, e foi aí que eu saí da sala e fui até lá na frente para entregar a guarda ao meu pai. E ele percebeu que eu estava abatido e perguntou o que tinha acontecido, e eu contei do ocorrido. Foi então que meu pai me disse que aquilo era um lobisomem e que em época de quaresma esses bichos aparecem, e falou que iria me dar um revólver para quando eu viesse trabalhar, mas ele disse que eu sempre me escondesse daquela coisa, pois nunca se sabe o que um lobisomem pode fazer. Eu então fui para casa e mal dormi aquele dia, pois só conseguia pensar naquele bicho. E em pouco tempo já tinha dado minha hora para voltar para o trabalho, e novamente fui. Mesmo com medo, eu fui. E toda noite eu me escondia nas salas, embora eu tivesse armado, pois para mim, um simples 38 não derrubaria aquela coisa. E eu escutei diversas vezes aquela respiração ofegante lá pelos corredores. Vi também ele passar correndo diversas vezes, mas que ele nunca tinha me visto. E foi desse jeito até o fim da quaresma. Depois, aquele bicho nunca mais voltou, mas o medo e o trauma ficaram para sempre, pois toda vez que eu escutava algum barulho lá dentro, eu já corria para ver o que era, ou senão eu me escondia em uma das salas, mas aquele ser nunca mais apareceu, e agradeci a Deus por isso. E podem me chamar de medroso por eu ter feito isso, mas quando você vê um lobisomem, fica difícil em pensar em reagir. Eu então trabalhei mais alguns anos ali, até arrumar um emprego melhor e me mudar, mas hoje ainda fico pensando nesse ocorrido. E fiquei por muito tempo sem contar essa história a ninguém, além de minha mãe e meu pai, pois eles mandaram eu não falar para ninguém, pois como aquilo só vinha atrás de mim, com certeza ele me conhecia. Não seria bom eu falar para pessoas próximas, que eram nas salas que eu ficava escondido, pois aquilo podia invadir e ir direto lá, me atacar. E eu nunca descobri quem era aquele bicho, e nem o porquê dele estar sempre vindo atrás de mim. Mas por Deus, ele desistiu daquilo, e eu segui minha vida. E se não fosse a minha intuição de entrar na sala de aula, naquela noite, eu teria me batido de frente com ele. E eu só estava com um simples cacetete.
com certeza ele iria me matar.